Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, nós vamos correr. Está escrito o seguinte: eu gostaria muito de um dia poder conversar com alguns homens de Deus. Pastor Paulo Canuto disse que aprendeu a orar com Elias. Eu gostaria muito de conversar com João, com Paulo. Eu gostaria de entender algumas coisas. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, está escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus. Grava bem isso aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. Meu Deus, eu não conhecia aquele que, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vou ler de novo esse versículo para você ler comigo com bastante atenção. Você leu correndo, agora você vai ler em espírito. E João testemunhou: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse. Tinha uma voz que falava com João, que disse para João acerca de alguém que ele não conhecia, mas ele discerniria. Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Volta comigo, João capítulo 1, verso 14, está escrito o seguinte: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testemunha sobre Jesus e exclama, dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho, unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Irmãos, eu preciso que você preste bem atenção nessa introdução aqui. Quando eu olho para João, eu vejo João, um homem que tinha muita intimidade com os céus. Mas João, ele faz uma autoanálise e ele revela parte da sua identidade quando ele diz que ele é a voz que clama no deserto. Que ele seria a voz que prepararia o caminho. Então João, ele dá essa condição para que pudéssemos compreender que ele era uma voz. E que essa voz estava adaptada, acostumada a ouvir uma voz. Ele sabia que, sendo uma voz, ele era uma voz que ouvia a voz de alguém. E ele sabia que a voz que ele ouvia não era a voz de Jesus. Ele sabia que a voz que ele ouvia era a voz de quem havia o enviado para que ele preparasse o caminho para Jesus. Agora, o que é interessante é que João, ele vem dizendo, ele vem falando, ele vem pregando uma mensagem dura. Ele era um pregador do deserto, ele era um homem rude, eu posso dizer assim. Só pessoas rudes, casca grossa, conseguiria resistir o ambiente do deserto. Sol, altos níveis de jejum, um trabalho árduo, intenso, dia após dia. Preste atenção, João batizava
inúmeras pessoas. Pensa você que é fácil. Está no deserto, clamando. Eu sou a voz que clama no deserto. Pregava, passava apregoando, clamando. Ele era talvez conhecido como João maluco. Aquele que clamava, aquele que gritava no deserto. Gente, existe um maluco que grita, que clama no deserto, que come gafanhoto, ele é esquisito. Ele está falando acerca de um Cristo que está por vir. E que ele, João, ele batiza com água, mas esse que vai vir, ele vai batizar com o Espírito. João falava acerca de alguém que ele havia conhecido ainda no ventre. Você sabe que quando João se encontra com Jesus, em uma passagem aonde estava ali, Lucas capítulo 1, 41, aonde Isabel, ela ouve a saudação de Maria. O texto diz que a criança lhe estremece o ventre. E quando a criança lhe estremece o ventre, então Isabel, ela fica cheia do Espírito. Ali, naquele cenário, João já havia sido cheio de uma voz. Ele é cheio do Espírito. Ele propaga algo a alguém que ele não conhecia visivelmente, mas que ele sentia e que ele ouvia. Meu Deus! João então está pregando arduamente, intensamente, apaixonadamente, loucamente, intensamente no deserto, desesperado, porque ele estava preparando o caminho para alguém que estava vindo. Ele sabia que estava muito próximo a hora do reencontro. E nesse cenário, ele tem a oportunidade de encontrar-se novamente com aquela presença que visitou o ventre da sua mãe e a encheu do Espírito. De ambiência, de presença, João conhecia. E ele sabia que a voz que ele estava intitulando, dizendo: quem é você, João? A bem da verdade é, deixa eu saber se você se compara, se você se equipara, se você é alguém que acredita que está equiparado a quem você está dizendo. E ele dizia muito claro: eu não sou ele, eu sou uma voz, porque a realidade é que eu só reproduzo aquilo que daqui a algum tempo vocês verão. Eu falo, mas o que eu falo daqui a alguns dias vai encarnar como carne na terra. O verbo, sim, a quem eu falo e de quem o apregou, vai tomar forma. Vai ter pernas, vai ter olhos, vai ter ouvido, vai ter sentimentos. Por quê? Porque esse verbo, ele vai encarnar. Eu falo de uma voz, eu falo de alguém, mas está chegando o tempo em que alguém será carne. E essa voz que eu estou falando, em breve ela vai ter sangue, em breve ela vai ter sentimento, em breve essa voz vai realizar milagres muito maiores do que eu. E eu sou alguém tão pobre, pecador, mortal, que eu não tenho condições nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Não posso. Não sou digno. E eu imagino o seguinte: a palavra diz que quando ele visse o Espírito repousando sobre a cabeça de Jesus, João saberia quem era o Cristo. E eu posso ir além quando eu vejo que João se encontra com Jesus. E há ali algo que eu poderia dizer, e que se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria o olhar de Jesus. Quando os olhares se cruzam, algo extraordinário acontece. João olha para Jesus.
Ele olha, e eu acredito que ele olha nos olhos de Jesus. Quando ele olha os olhos de Jesus, ele vê que repousa o Espírito. E ele diz, pronto, aqui eu encerro o meu ministério. Porque agora começa o ministério de alguém que eu disse, que em muito breve tornaria-se carne. Eu conheci no ventre. Ah, que saudade! Agora ele me dá a honra de descê-lo às águas. E em breve ele me dará a honra de ser cheio, de me dar a condição de carregar o Espírito. Meu irmão, você não está entendendo o cerne dessa palavra. João diz, eu vou continuar por aqui. E eu sei que agora haverá a proximidade, a condição por onde ele vai passar para os outros lados, pregando. Ele vai entrar em um lugar que eu ainda não posso entrar. Ainda não estarei, porque nós estamos cooperando em obras diferentes. Eu continuo por aqui e ele vai para onde ele precisa ir, porque aonde ele vai passar, e por pessoas que precisam tocar e ser tocadas, só ele pode dar o que eu não tenho condições de dar. Meu Deus, você está entendendo isso? João disse, eu não posso ainda ir na frente dele. Ele vai primeiro. Lá ele vai operar. E quando ele operar, eu creio que haverá uma oportunidade de novamente um outro reencontro. Mas que isso fica para uma próxima pregação. Profeta, aí o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que uma das coisas que mais me impacta e me apaixona em Jesus é o olhar dele. O olhar de Jesus é um olhar penetrante. É um olhar que quando visita o nosso interior, é impossível não nos constranger com quem ele é. Sabe por que a igreja está dessa maneira, nesse estado? Se ofende, se chateia, com talvez uma palavra um pouco mais enérgica, um corrigimento, um alinhamento. Nossa, mas por que o apóstolo falou assim tão duro? Nossa, por que a profeta falou tão duro na hora do louvor? Sabe por quê? Porque só alguém que um dia conheceu o olhar de Jesus na intimidade, só alguém que consegue olhar e identificá-lo em um ambiente. Escute o que eu vou te dizer. Você pode ficar como se você estivesse numa praça, até o olhar de Jesus te cortar. O problema é que dificilmente alguém olha no olhar de alguém que ele não conhece. Porque a igreja está dessa maneira, nesse tempo, sem reverência, fria, não consegue, porque não conhecem a Jesus. Porque no lugar da sua intimidade, não investem tempo dizendo, eu quero te ver. Eu quero que os teus olhos atravessem os meus olhos. Eu quero que os seus olhos passem em mim como chama de fogo. Não. No lugar da nossa intimidade, se é que temos intimidade, se é que investimos tempo, e é por isso que a igreja, quando chega num ambiente de reverência, não conhece o sagrado. Não conhece o sagrado. Quem conhece o sagrado, sabe que ele está em todos os lugares porque ele é onipresente. Ele é aquele que está lá no teu quarto quando você está desesperado. É aquele que está no hospital quando você está desesperado. Ele é aquele que está na tua cozinha quando você está desesperado. Ele é aquele que está sobre todos os lugares. E João, ele sabia que esse olhar, que essa pessoa, ao qual ele havia conhecido no ventre da sua mãe, sim, ele teria a oportunidade de vê-lo. E quando João tem a oportunidade de vê-lo, ele diz, eu não posso perder a oportunidade de olhar nos seus olhos. Eu não posso perder a oportunidade de que ele esteja comigo e eu esteja com ele plenamente. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você esteve plenamente com Jesus? Qual foi a última vez que Jesus te teve?
Eu vou repetir. Qual foi a última vez que Jesus te teve? E eu vou te mostrar por que a igreja está com tanta dificuldade de viver milagres. E quando eu digo milagres, eu não estou dizendo de milagres físicos. Uma perna que estica, um tumor que é expelido, um câncer que desaparece. Estou falando de milagres simples. Sabe qual é o milagre que eu estou falando? A ressurreição de muitos crentes. Tem muitos crentes que precisam de ressurreição. Que precisam de dizer: Jesus, qual era? Você já parou para se perguntar qual era a motivação de um cara que não comia direito, que não vestia direito, que andava no deserto, no sol quente, falando acerca de alguém? Qual era a motivação? Se você não faz isso, eu faço. Tem hora que eu fico doidinha, na beira da minha cozinha, no meu tanque, onde eu estou, eu fico ali, perguntando, indagando qual era a motivação. E eu me perco. Porque quando eu entro, eu vejo alguém que poderia ter uma vida comum, que poderia ser um cidadão extraordinário, que poderia ser um fariseu, e nós vamos falar dele, que poderia ser mais alguém que seria então um admirador de templos e de estruturas e de sinagogas e de saberes, e tudo bem, e levar a vida como Nicodemos levava, um homem certificado com diplomas, com currículo, com uma boa fala, com muita autoridade, com muito reconhecimento no sinédrio, alguém que se falasse, as autoridades baixavam a cabeça, porque quem era Nicodemos? Era o homem da lei, era o homem do ápice, era o homem que quando chegava batiam-se reverência, continência. Mas esse Nicodemos, o homem que conheceu o Verbo sem ser encarnado, foi o homem que entrou em colapso, conheceu a letra morta, não conheceu a letra com sangue, não conheceu a letra com pulsar de coração. Nicodemos foi um homem que não ouviu a letra. Oh, meu Deus! João foi alguém que ouviu a letra sem ter visão da carne. Foi a única pessoa que leu o Verbo sem ele estar impresso. Aonde está a igreja que deve dizer: Yahvé, Abba, não me deixa ser mais um religioso? A igreja desse tempo é uma igreja que tem caminhado para uma religião. Por isso, o Evangelho se tornou uma religião que é admirado por alguns, porque deve aceitar todos. Mas todos que são aceitos não devem permanecer como vieram. Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu vim aqui te dizer: se você quer ouvir uma palavra que vai de encontro a quem você é, você não está dentro da escolha correta. Tudo que nós vamos ouvir do Verbo não vai encaixar na nossa estrutura. É contra, é na contramão da minha estrutura, da minha estatura. É como se eu quisesse calçar o sapato do Rodrigo. É como se eu quisesse colocar, talvez, a roupa do evangelista. O tamanho, tudo que eu escuto do evangelho não vai se adequar, não vai ajustar. Está fora das minhas medidas. Ou pode ser maior demais, ou pode ser menor, porque vai ter que me cortar. Mas eu vou ter que caber dentro da estrutura que é o evangelho. O evangelho não se amoldou à
voz. A voz fala no seu carro. A voz fala na hora que você está tocando seu instrumento. A voz fala na hora do louvor, não é a minha voz cantada. A voz fala quando você está no teu trabalho. A voz fala quando você está na academia. A voz fala quando você está cozinhando. A voz fala quando você está aflito. A voz fala quando você está feliz. A voz fala no dia da tua angústia. A voz fala no dia da tua felicidade. A voz fala, mas quem para ouvir a voz? João estava dizendo: eu sou uma voz que clama no deserto. Para ouvir a voz de João, tem que entrar no deserto. Quer ouvir a voz de João? Vai para o deserto. No deserto é o lugar que a voz se revela. Elebaravashui. Chuia noregaravashui neregai. Chuia noregaravashui anai. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. João estava clamando no deserto. João estava pregoando a palavra no deserto. João estava dizendo: virá um que vai falar de um reino. Ele vai apresentar um reino. E esse reino não é um reino corruptível. Esse reino não é um reino pelos quais os líderes do Sinédrio, os fariseus, aqueles que estão tão preocupados com a estrutura, não é sobre esse reino que ele está dizendo ou que ele vai dizer. É um reino. Existe um reino. Você já parou para se perguntar que existe um reino? Que todas as vezes que você lê acerca do que Jesus fala, Jesus está dizendo que ele vem apresentar um reino. Um reino. Que reino é esse de pessoas irreverentes? Que reino é esse que não tem protocolo? Que reino é esse que não se ouve? Que reino é esse que não existem regras para o palácio? Existem regras para o palácio. Existem regras para o ambiente do reino. Não é de qualquer maneira que nós vamos nos apresentar ao rei. Tem roupa de reino. Tem fala de reino. Tem comida de reino. Tem paladar de reino. Tem músicas corretas que tocam no reino. Não é de qualquer maneira. O palácio é um lugar que nós iremos entrar. É o reino do meu Pai. É o reino do meu Pai. Eu não vim pregar uma palavra hoje para a tua alma. O que hoje você tem aqui nessa igreja é palavra para a tua alma. Sabe o que essa igreja está precisando? Palavra para o Espírito. Meu Deus. João. Ele entende isso. E quando eu vou olhar a ida de Jesus, depois de totalmente preenchido pelo Espírito. Escute bem isso aqui. Jesus, depois que está totalmente preenchido pelo Espírito, e que há evidências no batismo de que o Espírito desce sobre ele, e o Espírito repousa sobre ele, Jesus sai para a grande operação. Jesus vai para o deserto. Jesus é testado. Olha só, gente, presta atenção aqui em mim. João Batista prega no deserto. A voz clama no deserto. Está no deserto. João disse: vai vir um que é maior do que eu. E quem é maior do que eu, não pode só clamar no deserto, ele entra no deserto. Jesus, quando ele sai para a operação de milagre, ele entra no deserto. E ele vai para o deserto para ser tentado, testado. Satanás ali, então, trabalha em um processo reverso. Porque se João Batista clama no deserto, Jesus entra no deserto para vencer principados, potestades que estavam operando no deserto. João não podia, mas Jesus disse: eu entro, tomo o governo, recebo a autoridade.
e saio com uma porção ainda muito maior do que de João, porque João apregou a isso. Ele diz: alguém vai vir e vai ser maior do que eu. Então, esse não vai dar só testemunho de clamar no deserto, ele vai vencer no deserto. E quando Jesus vence no deserto, ele sai pronto para grandes operações de milagre. E uma das coisas poderosas que eu vejo é algumas libertações que eu vou citar aqui, que eu me encanto. É a libertação de Lucas capítulo 8, verso 2, aonde Jesus liberta Maria Madalena. A Bíblia diz em Lucas 8, 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas dos espíritos malignos e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria Madalena era uma mulher que não tinha possibilidade nenhuma de estar perto de Jesus. Mas um dia Jesus olha para aquela mulher, e alguns vão dizer que ela era prostituta, outros vão dizer que não. Há uma discussão teológica que eu não vou entrar no mérito da questão, porque quem sou eu aqui para dizer o que sim ou o que não? Mas o que sabemos é que ela era uma mulher endemoniada. E nós não estamos falando de uma mulher que tinha um demônio. A Bíblia faz questão de dizer que eram 7. 7 demônios equiparava-se a 7 legiões. E cada legião tinha cerca de 1000 demônios. Então você imagina a quantidade de demônios que haviam dentro de uma mulher, uma única mulher. A Bíblia faz questão de dizer 7, diga comigo 7. E aí quando eu olho, eu vejo a plenitude de Jesus, quando ele sai do deserto para vencer o diabo. Ele olha para essa mulher e eu penso que ele olha para ela e pensa e diz: tinham 7 demônios que operavam na tua vida. Quando esses 7 demônios saírem, eu te encho do meu espírito cétuplo. Porque aonde o diabo disse que seria destruição, eu digo que eu preencho com a minha operação. Aonde você é estigmatizada por 7 espíritos, você vai ser uma mulher tão plena, que vai carregar o número 7 não como uma marca de endemoniada, mas o número 7 de uma mulher que vai caminhar com plenitude, com uma perfeição na minha presença. Será uma mulher tão poderosa que vai caminhar comigo, vai ser como minha discípula, vai estar presente, vai ter a oportunidade, porque um lugar onde a sociedade descredibilizou, estigmatizou 7 demônios, eu digo, você será uma mulher referência, você será uma mulher plena, você será uma mulher diferenciada no meio de muitos homens que vão caminhar como sendo os meus discípulos. Vou te dar o privilégio de andar comigo, de ser testemunha de coisas que só você saberá, que você vai ver. Ai, irmão, você não está entendendo, mas antes de Maria Madalena ser totalmente cheia numa plenitude cétupla do Espírito, 7 espíritos tiveram que sair, legiões de demônios tiveram que deixar o corpo de Maria Madalena, e tiveram que olhar para aquela mulher e dizer: não era ela, Maria Madalena, aquela mulher que tinha 7 demônios, é ela, não é ela, é ela, não é ela, quem é? É Maria Madalena, aquela que estava cheia de uma legião demoníaca, agora é aquela que está cheia do Espírito. Ela tem espírito de sabedoria, ela tem espírito de governo, ela tem espírito de inteligência, ela é uma mulher plena na presença do Abba, ela é uma mulher que vai ter a oportunidade que muitos não têm. Por quê? Porque foi uma mulher que se abriu para uma libertação. Meu Deus, não se ofenda. Quando os 7 demônios saem, ela enxerga o olhar de Jesus. Nunca mais ela foi a mesma mulher. Nunca mais ela foi a mesma mulher. A Bíblia fala que Jesus amava olhar e tocar. Jesus amava olhar e tocar. Está vendo, Asaf? Linguagem de amor de Jesus, toque. Se Jesus tivesse a oportunidade de ter andado com você, vocês dois iam andar grudados e se beijando o dia todo, porque ele gostava de toque. Jesus tocava em leproso. Jesus tocava em imundo. Jesus tocava em prostituta. Jesus tocava, ele só não tinha toque com o fariseu. E aí a pergunta que eu te faço é: quem você é?
Se Jesus não te toca, você é quem? Se Ele não nos toca, quem nós somos? Essa palavra é para mexer com o nosso interior. A Bíblia fala em Mateus capítulo 8, verso 2. Eis que um leproso aproximou-se e o adorou. O leproso o adora. Lepra. Lepra. Você sabe o que é lepra? Essa geração não conhece o que é hanseníase, mas é uma das coisas mais terríveis. É uma das doenças mais horrorosas, é a lepra. A lepra, ela corrói o corpo. A lepra atrofia os nervos. Um leproso, ele não é só feio na sua estrutura e não só fede. Ele é atrofiado. Chega um período que suas mãos, elas ficam assim. Partes do seu corpo enrijecem, porque a lepra, ela vai tomando toda a estrutura neuronal de um leproso. Então, por isso, quando você vê nos filmes os leprosos andando como se fosse o thriller da música do Michael Jackson, você já viu? O diabo, ele não cria nada. Ali é um protótipo do que realmente eram os leprosos. Eles andavam dessa maneira, atrofiados. Por quê? Porque a lepra, ela corroía, ela atrofiava. E Jesus, ele, quando vê o leproso, e o leproso o vê, o leproso automaticamente o adora. Ele tinha lepra, vou repetir, ele tinha mau cheiro, ele tinha partes no seu corpo que não paravam de coçar, ele tinha partes no seu corpo que talvez, se ele se mexesse ou levantasse a mão, poderia cair um pedaço do seu corpo. Isso não é exagero. Só quem já entrou em um leprosário pode dizer até melhor do que eu. É terrível. E eu estou falando aqui de alguém que, quando vê Jesus, ele adora. Ele adora. Se um leproso consegue ter força, ânimo, vigor, condição, condicionamento físico para adorar, quem somos eu e você? Que temos o nosso nervo no lugar, que temos a nossa estrutura no lugar, que temos a nossa pele no lugar, que temos a nossa carne no lugar. Por que nós não adoramos? Nós não adoramos porque não o identificamos. Vou repetir. O leproso, quando vê Jesus, ele não sabe quem é Jesus. A maioria das pessoas que iam se encontrar com Jesus para ver os seus milagres, iam porque ouviam testemunho. Elas não sabiam, e quando elas se aproximavam, elas diziam: quem é você? Você é o Cristo? Você é o Messias? Em outras palavras, eu imagino, você é quem João Batista disse que era? João Batista disse que estava para vir um profeta, um homem que seria maior do que ele. Eu estou diante desse homem, você é esse homem. E quando essas pessoas, elas se encontravam com Jesus, elas o identificavam. E o identificavam como? Se Jesus não chegava dizendo: eu sou Jesus. Elas o identificavam quando elas olhavam no olhar de Jesus. O olhar de Jesus é carregado de amor. O olhar de Jesus é carregado de compaixão. O olhar de Jesus é carregado de misericórdia. O olhar de Jesus é carregado de alívio, não de culpa. E quando aquele leproso, ele olha, Jesus estendendo a mão, tocou nele. Mestre, como você vai tocar em um leproso? Ele é impuro. E pela lei de Moisés, você não pode tocar. Jesus foi morto porque ele pregou a contramão da terra. Vou te assustar mais ainda. Se não prega a contramão, não está pregando o evangelho. Se prega pompom e flow, está pregando tudo, menos o evangelho. A lei dizia algo. Jesus disse: eu não vim para acabar com ela. Eu vim para fazer cumprimento dela. O leproso, ele precisava ser purificado. Ele teria que ir ao sacerdote. E quem é o sacerdote? Quem é o Cordeiro de Deus?
Ele estava dizendo, eles não entendem nada. Em outras palavras, eu imagino ele dizendo para os discípulos, vocês não estão entendendo nada. Vocês ainda não compreenderam a profundidade que vocês vão compreender, porque vocês estão caminhando comigo, mas até o final, vocês vão entender por que eu posso tocá-lo. E por que ele me toca e eu não me contamino, e quando eu o toco, eu o liberto. Porque eu venci a lepra. Eu não vou vencer, eu já venci. Isaías profetizou que aquele que viria, ele já havia levado sobre ele, sobre nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tudo que Isaías está pregando está em um tempo que já foi. Isaías não sabia quem era Jesus, não tinha tido a oportunidade de ver a voz, de ouvir a voz, mas Isaías já profetizava sobre a voz. Isaías sabia que estava chegando alguém que estava chegando, que ele já estava dando testemunho de que já havia feito ele seria muito maior do que a lepra, muito maior do que o pecado, muito maior do que aquilo que nós carregamos. Então deixe-me te falar o seguinte, eu não sei como você está aqui hoje, mas eu quero te dizer, sabe o que está faltando? Está faltando você deixar Jesus te tocar. Está faltando você enxergar Jesus no meio da multidão de coisas que você tem, no meio da multidão de coisas que você faz. Eu não sei onde está a sua cabeça aqui hoje, mas eu quero te dizer, você está precisando de enxergar Jesus no meio da multidão de coisas que você tem, no meio da multidão de coisas da sua vida, no meio do montoado de coisas da correria do seu dia. Talvez você está dizendo, eu queria melhorar a minha vida espiritual. Não vai ter como você melhorar a sua vida espiritual se você não fizer força. Eu vou te dizer, tem dia que meu telefone toca na minha vigília e eu não quero. Tem dia que o meu telefone toca e eu digo, não, hoje não. Senhor, eu quero dormir, eu perco para o sono às vezes, mas quando eu perco para o sono eu me levanto. Quando eu me levanto é uma guerra, mas quando eu rompo o primeiro ambiente, o primeiro lugar, quando eu passo pelo pátio, quando eu passo pelos portões, que eu passo pelo pátio, que eu vou chegando em um lugar mais santo, eu vou pensando na minha mente, como você seria tola se você tivesse perdido a oportunidade de entrar nesse ambiente. Não vai ser fácil, sua vida espiritual vai ter que ser desenvolvida debaixo de muita renúncia, de muita guerra. O problema é que essa geração não está acostumada a fazer força e sentir dor. Vai ser ruim, vai ter que custar algumas coisas, vai ter que perder algumas coisas, vai ter que sacrificar. Não é prazeroso quando você começa, mas é glorioso quando você termina. Não é prazeroso quando você começa, mas é glorioso quando você termina. A vida espiritual é uma vida de disciplina, não é uma vida de prazer. Eu seria mentirosa aqui em dizer que todas as vezes que eu entro no ambiente da presença é por prazer. Não é verdade. Paremos de frouxidão, paremos de corpo mole. Quer melhorar sua vida espiritual? Toma tendência, crente. Dobra o seu joelho, se joga no chão, mexe a cara na parede. Diga a Deus, eu estou aqui, eu preciso de ti. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, me ajuda, me ajuda. Não sabe o que orar? Leia Salmos, leia 1, leia 2, leia 3, leia 4, até que vai chegar um tempo que você vai ouvir a voz que clama no deserto. A voz vai ecoar no teu ouvido dizendo, eu sou teu pai, estou aqui. Eu não chego, eu sempre estive. Eu digo para essa igreja, entre no quarto, fecha a tua porta. Entre no quarto, fecha a tua porta. O teu pai que te ver em secreto, o teu pai que te ver em secreto, ele não vai chegar lá depois que você entra. O teu pai que te ver em secreto, ele já está no secreto te esperando. Você só vai encontrar ele se você for no secreto. Ele não vai mudar o lugar do encontro. 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 Paremos hoje, é um alarido. Se eu pudesse, eu seria uma voz que entraria no interior de cada pessoa hoje, para dizer, vamos revolucionar esse lugar. Para dizer, vamos ser pessoas revolucionárias. Os discípulos,
Eles eram revolucionários. E todos aqueles que tiveram o olhar de Jesus atravessado saíam como revolucionários. Saíam apaixonados. Maria Madalena, aquela mulher cheia de demônios, ela olha e diz: Jesus, o que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo que eu tive uma vida inteira, eu nunca usufruí. Eu não preciso ficar, eu não preciso estar, eu vou contigo. Mesmo não sendo parte dos discípulos, eu vou contigo. Eu vou contigo. Eu vou aonde a presença vai. O que eu não posso é perder essa presença de vista. Maria Madalena diz: eu vivi uma vida inteira longe da presença. Eu era atormentada por demônios. Todos os dias eu via demônios me atormentando. Quando um saía, outro chegava. Quando um saía, outro chegava. Talvez você é alguém que os demônios não atormentam a sua vida, mas atormentam a sua casa. Você vê que um sai, o outro entra. Você vê que quando um sai, o outro chega. Maria Madalena disse: nunca mais, nunca mais eu vou seguir a Jesus. Eu não abro mais mão dessa presença. Eu não perco essa presença por nada. Eu não deixo essa presença aí, porque eu sei que chegará o momento em que eu não terei a presença de forma visível. Eu só terei a presença sentida. E eu já usufruí da voz. E eu já ouvi a voz muitas vezes, e a voz me ensinou, e a voz me treinou, e eu vou dar testemunho, e eu vou dizer: eu vi o leproso ser curado, eu vi paralítico andar, eu vi. Aonde está a igreja desesperada? Jovens, se desesperem. Meu Deus! Procure a presença, procure a voz. Saia desse culto hoje procurando a voz. Entre na sua casa, entre no seu quarto, diga a Ele: deixe-me ouvir a voz, deixe-me te ouvir, deixe-me saber aonde você está aqui, deixe-me eu achar aonde eu te abafei, e deixe-me eu saber aonde eu te tranquei, aonde eu te abafei, aonde eu tranquei, aonde eu não permiti mais que você falasse comigo. Ei, deixa eu te falar, Ele não fala só com a profeta, Ele fala com você, Ele fala com os filhos, Ele fala com os filhos. A Bíblia fala, em João capítulo 5, verso 7, a cura de um paralítico. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Gente, assistindo o episódio do The Chosen, eu chorei quando eu vi isso aqui. Jesus entra em um ambiente evangelista que tinha tudo quanto era enfermos. Nós estivemos naquele tanque. Nós vimos o tanque vazio. E quando eu entro, quando eu vejo Jesus passando, Ele vê pessoas de tudo quanto é jeito. Mas Ele olha um homem que está deitado. E quando Ele vê aquele homem, Ele diz: é Ele. E os discípulos perguntam: como você sabe? Ele disse: sei, porque ele já sofre há muito tempo. Deixa eu te falar, Jesus se importa com o teu sofrimento. Jesus não tem prazer no teu sofrimento. O que eu tenho aprendido com os sofrimentos e os vitupérios que nós temos passado, os sofrimentos, eles nos dão a oportunidade de conhecer Jesus de uma maneira mais aprimorada. O anjo
agitava as águas. Naquele dia, as águas saíram do tanque. João diz: o Verbo, ele vai habitar. Eu imagino as águas, a fonte de água viva jorrando. E Jesus olha para aquele homem e diz: o que você quer que eu te faça? Parece louco, mas o sofrimento faz com que Jesus dialogue numa intimidade que dificilmente você vai ter a oportunidade de experimentar. Encha o teu coração nessa noite. Eu fico triste de ver a igreja. Quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou falando da cena, eu estou falando da igreja de Cristo. Eu desconheço esse cenário. As pessoas não têm sede e fome. Você pode não ter nada, mas você tem que ter sede e fome. A Bíblia fala, em Lucas capítulo 8, verso 46, eu chego no final. Mas Jesus insistiu, e agora eu fecho. A voz, ela não só fala, ela quer ser tocada. Eu vou te dizer, Jesus insistiu. Alguém me tocou. Como, mestre? Você sabe que alguém te tocou? A multidão te oprime, te aperta. Alguém conseguiu extrair de mim virtude, poder. E quando eu olho essa passagem, eu vejo algo poderoso, porque existe poder em Jesus, e o poder que nós, pentecostais, aprendemos com a igreja pentecostal, ou neopentecostal, é que é um poder só para a presença. É que é um poder só para você dar lugar no mistério. Mas todas as vezes que eu vejo as Escrituras, eu vejo um poder que sai de Jesus para curar. Sabe por quê? Que tem muita gente com problemática mal resolvida dentro da igreja, porque está no ambiente que Jesus está e não toca nele. Acha que ele tem que te tocar para você sentir poder. Só que o Evangelho me ensina, e a palavra me ensina, que eu toco nele para extrair poder. Quando eu toco, eu extraio poder. E o poder aqui não foi para aquela mulher pular no mistério. O poder aqui não foi poder para a mulher falar em línguas. O poder aqui não foi para aquela mulher revelar e ter palavra de conhecimento. O poder aqui foi poder para ser curada. Sabe o que a palavra está dizendo hoje? Toquemos em Jesus e vamos extrair dele poder. Só que o poder não é para tremer. O poder não é só para dar estremelique. O poder não é só para gritar como loucos em línguas. O poder para ser curado. O poder para ser liberto. O poder para ser transformado. O que eu mais vejo é pessoas esperando o poder cair. Mas o cerne dessa palavra hoje é: não espere o poder cair. Toque no poder
dele vai libertar da enfermidade. O poder dele vai libertar os endemoniados. O poder dele vai libertar dos vícios. O poder dele vai libertar os endemoniados. Poder. Precisamos, eu preciso tocar nas orlas. Escute, não é tocar na mão dele. Não é tocar nos pés dele, não. Alguém tocou nas orlas do seu manto. Jesus, quantas pessoas em um culto estão te comprimindo e tocando em você? Ele diz, várias pessoas estão no culto hoje aqui, na cena apostólica, me tocando, mas eu estou procurando alguém que toque em mim e que extraia de mim poder. Extraia de mim poder. Poder. Virtude. Pasme, o poder quando te tocar, não vai ser para você se sentir um super crente. A primeira coisa que vai acontecer é impactar a sua vida. E vai mudar coisas na sua vida. Sabe por que mataram Jesus? Sabe por que os fariseus se reuniram? Porque eles queriam calar a voz. A voz, ela era a voz que poderia transformar. A voz era a voz que eles queriam parar para neutralizar a expansão do reino. Por que isso, profeta? Porque isso intensifica. Eu vejo a intensificação dessa guerra em Lucas capítulo 7, verso 11 e 12. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. E ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu ao enterro o filho de uma viúva. Era o filho único da viúva. Jesus falou, já fiz muitas coisas, mas agora o morto vai ouvir a voz. Eu vejo como Jesus gosta de lidar com os mortos. Ele lida com Lázaro. E ele lida com esse homem que está morto, com esse jovem que está morto. E Jesus diz para ele, jovem, eu te ordeno, levanta-te do caixão. E o que estava morto sentou-se e passou a falar no caixão. Você consegue ver isso? Uma cidade, um funeral, acompanhando o penalizado, porque uma viúva perde o seu único filho. E Jesus, no meio daquele culto fúnebre, daquele desespero, ele diz, jovem, levanta-te, eu te ordeno. O jovem levanta e o texto diz que ele já levanta falando. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus restituiu a sua mãe. Verso 17 diz, esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia. Em outras versões vai dizer, e a fama de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. O que os fariseus disseram? Agora chegou a hora de nós calarmos a voz. E como a gente cala uma voz? Não tem como calar uma voz que deixou evidência. Está comigo? Uma voz que deixa evidência é uma voz que fala até quando está muda. Então o que eles fazem? Se nós não conseguimos, nós vamos matar ele. Você entende? Por que tanta trama? Porque o problema não é contra você, é contra a sua voz. É a voz que clama pela geração. É a voz que profetiza sobre os filhos. Você está entendendo? Eu disse que eu viria como resposta. É por isso que o diabo quer matar.
Ele quer matar o corpo. Ele não quer só matar o corpo, ele quer silenciar a voz, Rosana, porque é a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clamo no deserto. Eu sou a voz que clamo no deserto. E qual era a voz do clamor do deserto? O clamor do arrependimento. A voz que clama no deserto é a voz que clama pelo arrependimento. Arrependei-vos! 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 A voz que clama no deserto, a voz que clama. E por que os fariseus queriam matar Jesus, profeta? Porque eles tinham inveja. Sabe qual é o problema de pessoas que querem calar a sua voz? Inveja. Inveja de quem você é. Inveja da sua família. Inveja. Os demônios têm inveja do sem inveja, profeta. É inveja. Eles não sentem, eles não falam, eles não tocam. Eles olham e veem a sua mesa de comunhão com a sua esposa, com a sua família, e eles olham e dizem: temos que calar a voz da comunhão, a voz dos almoços de família. Temos que parar, temos que calar, temos que matar, temos que paralisar, temos que colocar ansioso, temos que colocar hipertensão, temos que colocar depressão, temos que calar. E essa palavra para você é: levanta-te, coloque-se de pé hoje. Ao sair desse culto, diga, hoje, ninguém, nenhuma classe, diga comigo, nenhuma classe vai me parar. Diga, nenhum fariseu, nenhum maligno, nenhum endemoniado, diga aí, nenhuma tempestade. Meu bem, o Senhor nos deu uma palavra, não foi? Eu irei acalmar a tempestade. E eu fui buscar o original dessa palavra. E se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Isso aqui já é uma outra mensagem que Deus me deu. Aquieta-te. Acalma-se. Em outras traduções vai dizer, cala-te. Oi? Repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, cala-se. O vento fala? Você só manda alguém se calar? Quem fala? Cala-te. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo quais seriam as frases que estavam sendo ditas no meio daquela tempestade. E esse já é uma outra ministração. Mas uma coisa eu vim antecipar a vocês, porque eu não sei se eu prego ela por aqui ou em qualquer lugar que eu for. Sabe o que significa cala-te, meu bem? Fecha a boca com uma mordaça. Quando Jesus disse, cala-te! Ele disse, eu fecho a tua boca com uma mordaça. Sabe qual é a palavra que o Senhor está dizendo hoje? Eu amordaço a voz que está falando no meio da sua tempestade. Eu não trato com você, eu amordaço quem se levantou para falar com você. E o original ainda diz mais, fecha a boca. Vento tem boca. Fecha a boca. Torna-te mudo. Reduza ao silêncio. Torna-se mudo. E seja mantido sob o meu controle. Eu acho que eu preguei
só para alguns aqui. Você não entendeu o que Jesus está falando. Ele é a voz. Mas a voz que tentar falar com uma fala errada ao teu respeito, tem uma ordem. Cala-te! Amordaçado! Mudo! Quieto! Sobre o meu controle.